Agradecer a todos os vereadores presentes, na pessoa dele, a administração municipal, através do edital 03/2018, convoca esta audiência pública, onde estaremos fazendo a apresentação, discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Então, lembrando sempre que o processo democrático é muito importante, a participação popular, a participação da representatividade da comunidade pitanguense no acompanhamento da gestão das políticas públicas. E neste ato, então, onde discutiremos todo o orçamento que o município irá executar no exercício de 2019. Agradecemos, então, mais uma vez a presença de todos e damos por aberta esta sessão, esta audiência. E passo a palavra, então, ao nosso contador Ronaldo Euric, que fará a exposição. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Iniciaremos a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É um esboço da elaboração do orçamento. Ele direciona a elaboração do orçamento para 2019. Ele é um dos instrumentos de planejamento instituídos pela Constituição. Eles são os 3 orçamentos, é um cíclico do PPA, LDO e LOA, e aí o feedback da execução. Então, a LDO ela direciona, como eu já falei, o orçamento para 2019. Vejamos, ela está direcionada no artigo 165 da Constituição. Essa audiência pública também, pela LRF, o artigo 48, diz que tem que ser exposto à comunidade. O que estabelece a LDO? Estabelece as metas e prioridades da administração para o exercício financeiro de 2019, exercício subsequente. Ela orienta sobre a legislação tributária e sobre o orçamento em si. O que trata a LDO? Ela trata das metas fiscais, que são receitas e despesas, as prioridades da administração instituídas no PPA dos 4 anos, os riscos fiscais, ela trata das disposições sobre a dívida pública, sobre a despesa de pessoal, sobre as alterações da legislação tributária e ainda disposições gerais. O que ela vai abranger? Ela abrange as entidades da administração direta e indireta, constituídas por autarquias, fundações, fundos, empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, ela abrange todas as entidades públicas do município. As prioridades estão de acordo com o estipulado no PPA. Então, é extraído aquele planejamento realizado lá no início da gestão, que é para os 4 anos. Ele se extrai esse orçamento e esse planejamento e direciona para a elaboração do orçamento. Os programas, os projetos de atividade, as metas fiscais e financeiras, e isso ele será revisto quando da elaboração do orçamento. Você faz a extração dos dados lá do PPA, inicial, só que ele é um instrumento de planejamento, então ele deve ser revisto. Nós teremos a elaboração do orçamento em outubro, e com isso ele vai ser revisto as metas de receita e as despesas. Vai fazer um acompanhamento daquilo que executou até o momento, e aí vai pegar uma média disso para você conseguir fazer o orçamento dentro do parâmetro de equilíbrio de receita e despesa. Aqui nós temos as previsões de receita e despesa, como é que ele vai se comportar. As receitas da prefeitura, ela está uma previsão de arrecadação de 81.700.000 e as despesas de 77.175.000. Há um superávit aqui de 4.582.000, mas esse superávit tem que suprir a Câmara, que está com 4.010.000, e o RPPS, que está com déficit de 572.000 também.
O RPPS ele vai ter uma arrecadação de 10.382 e uma despesa de 10.954. O consolidado de receitas e despesas totaliza 92.139, tendo equilíbrio entre receita e despesa. Como é que é o comportamento da receita? Isso é uma previsão realizada lá inicial do PPA. Ela, com certeza, vai ser revista, essa previsão, de acordo com a arrecadação quando está sendo executado. Outubro será revista essa arrecadação, até porque, com tudo que está acontecendo no mercado financeiro internacional, pode acontecer de diminuir ou aumentar essas receitas. Então, vejamos, os impostos, taxas e contribuições e melhorias, 8.516. Temos de descontos concedidos, previsão de descontos de 521 mil para os pagamentos à vista, né, dos impostos. As contribuições de melhoria e as contribuições somam 2.600.000. Temos uma previsão de descontos de R$ 422. A receita patrimonial, uma previsão de 2.252.000 de arrecadação. A receita de serviços, R$ 10.000. As transferências correntes, 81.280.000. As deduções para o Fundeb, 10.882.000. As outras receitas correntes, 363.000. Alienação de bens, uma previsão de 248.000. E as contribuições patronais, de 8.272.000. Aqui incluídas as contribuições patronais e o pagamento, o parcelamento da dívida também. Somando o total das receitas, como já mencionei, 92.139. Como que vai se comportar a previsão para as despesas de 2019? Lembrando que essas despesas é a extração dos dados lá em 2017. Ele vai ter que ser analisado a execução, como já tratei lá no slide inicial, a execução que vai direcionar esses valores, se eles vão acrescer ou diminuir. O gabinete do prefeito está com a previsão de 3.486.000, a Secretaria de Administração, 2.807.000, a Secretaria-Geral de Coordenação Administrativa, 288.000, a Secretaria da Fazenda, 1.738.000, a Secretaria de Educação e Cultura, 25.144.000, a Secretaria de Saúde, 17.175.000, a Secretaria de Esporte e Lazer, 847.500, a Secretaria de Desenvolvimento Social, 3.928.000, a Secretaria de Indústria e Comércio, 1.884.000, a Secretaria da Cidade, 7.595.000, a Secretaria do Meio Ambiente, 1.768.000, a Secretaria do Interior, 4.683.000, a Secretaria de Agricultura e Pecuária, 2.225.000, os encargos gerais do município, 3.394.000, a reserva de contingência, 210.000, e o RPPS em 10.954, totalizando 92.139. Então, essa é uma previsão de despesas. As metas fiscais para 2019, o resultado primário em negativo 6.752.000, o resultado nominal em negativo 5.181.000, e a dívida consolidada em negativo 715. Lembrando que essas metas elas vão ser revistas e alteradas quando da elaboração do orçamento. Então, aqui é uma prévia daquilo que foi instituído lá em 2017 na elaboração do PPA. O anexo de riscos fiscais, ele direciona os riscos que podem acontecer, que não estão previstos. Então, você coloca uma estimativa de se acontecer isso, o que tem que fazer para ajustar esses riscos fiscais. Nós temos ali de demandas judiciais 100.000, discrepância de projeções 50.000, frustração de arrecadação 200.000 e outros passivos contingentes 50.000. Qual é a providência a ser adotada com essas discrepâncias? A limitação de empenho em despesas de manutenção e aí, se necessário, a utilização da reserva de contingência. Mas o que é o principal? A limitação do empenho. Se você não tem orçamento, você não vai poder executar. Você tem que
diminuir a tua despesa. Se a receita não se comportar daquilo com o que foi previsto, você tem que diminuir a tua despesa. Não tem outra forma de ajustar momentaneamente. Você pode até melhorar a tua forma de arrecadação dos recursos próprios, achar uma metodologia dentro daquilo que está estipulado na legislação, mas o que se pode fazer de imediato é cortar a despesa. Aqui, o resultado primário, o que ele significa? O resultado primário indica se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Aquilo que eu falei. Se a receita vai conseguir pagar a tua despesa, se não, vai ter que ajustar. Já tem uma previsão lá de quanto que isso vai resultar, mas você tem que, se não estiver cumprindo essa meta anterior, você tem que realizar alguns cortes, alguma coisa você tem que fazer para que isso se equilibre, se cumpra aquilo que você fez. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de um ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Ele está um negativo 5 milhões, porque nós temos ali um aumento da operação de crédito, que foi aprovada agora nessa Câmara há poucos dias atrás. Então, está em processo de elaboração. 4 milhões. Mas como já tinha alguma coisa de dívida, ele vai se ajustar. Então, mas é um procedimento, ainda tem que passar para os órgãos dele. Secretaria do Tesouro, tem vários procedimentos da burocracia para se incrementar ela. O que trata a LDO? Alguns comentários sobre os artigos do que ela trata. Ele não está na totalidade, mas alguns pontos principais. O que a LDO trata? Qual é o objetivo da LDO? Ela tem que conter todos os anexos exigidos na legislação. Ela tem que obedecer os princípios da transparência, do equilíbrio entre receita e despesa, da universalidade. Então, as receitas e despesas tem que colocar pelo seu total. Exemplo não pode colocar o líquido, nem tem a dedução do Fundeb, você tem que colocar a receita total e aí deduzir o Fundeb. Ela diz também que os estudos para estimativa de receita e despesa têm que ser colocados à disposição dos órgãos de controle 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária à Câmara. Então, ela tem esse estudo de como que vai se comportar a receita, tem que ser disponibilizado para todos, para quem quiser olhar ou fazer sugestões ou dizer que ele não está se comportando da maneira que deveria, 30 dias antes. A LDO trata disso também. Ela também trata Ela estabelece também que 30 dias após a publicação da lei orçamentária, tem que publicar a programação da receita e despesa e o cronograma de execução mensal de desembolso. Aquilo que nós estávamos falando, se você não tem orçamento, você não pode executar. Então, você tem que planejar isso antes, no momento da execução inicial, já planeja essa execução entre receita e despesa, quanto que você vai executar durante o mês ou bimestral, e aí, havendo discrepância nessas projeções, ou diminuição de receita, ou aumento da despesa maior daquilo que foi previsto, você tem que utilizar metodologias de correção. Já é um dispositivo para acontecer isso, bimestralmente, para você não chegar no final do ano e estar com uma projeção aí de gasto maior do que você vai arrecadar. Ele trata também das reservas de contingência, que elas, se não se efetivarem durante o exercício, algum risco potencial, elas podem ser utilizadas para suplementar os créditos orçamentários normais, somente a partir do dia 1º de dezembro. Então, o ano inteiro ela fica lá. Se não se concretizou algum evento que seja não programado, você pode utilizar para suplementar o teu orçamento. Uma folha de pagamento, um material de consumo, alguma coisa que
que se torna insuficiente no decorrer da execução. Ela trata também da autorização do Executivo para fazer essa movimentação orçamentária. Ela está em 30% do total do orçamento de cada entidade para a suplementação. Ela está definida na Lei 4.320, então essa alteração orçamentária, a LDO também trata do percentual, assim como também será tratado na LOA essa autorização. Ela trata também das disposições sobre a dívida pública municipal. Ela fala que a lei orçamentária poderá conter autorização para a contratação de operação de crédito, observado o limite de endividamento de até 50% da receita corrente líquida. Aqui é um ponto importante, esse 50%, por quê? Porque a legislação federal ela trata de 120% desse limite de endividamento. Mas o município, pelo princípio da prudência, porque se você tem endividamento de 120% da RCL, provavelmente no município pequeno você não vai conseguir arcar com juros dessas dívidas sem prejudicar o teu andamento normal das tuas ações de custeio ou de investimentos. Então, aqui ele tem uma prudência de 50% do limite de endividamento, já pensando nesse fato de não onerar muito o poder público através de juros. Essas contratações sempre dependerá da lei específica, como já foi aprovado pela Câmara uma autorização agora há poucos tempos atrás. Ela trata também da legislação tributária, e fala que a concessão ou ampliação de benefício fiscal de natureza tributária com vista a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda ou beneficiar contribuintes de classe menos favorecida deverá ser precedida de lei autorizatória. As medidas de concessão e isenção de incentivo de natureza tributária ou financeira somente entrarão em vigor após a adoção de medidas de compensação. Então, tem que passar pela Câmara essas medidas de incentivo. Claro que, às vezes, o Executivo, para trazer uma grande empresa, trazer um benefício para a sociedade, ele faz esses benefícios. As classes menos favorecidas, para ficarem em dia com as suas obrigações, também ele pode fazer o incentivo, só que isso tem que ter medida de compensação. Se ele vai diminuir o imposto, ele tem que compensar de alguma forma. Vai frustrar a sua arrecadação, mas ele tem que compensar na diminuição da despesa, ou aumento de um outro imposto que supra essa frustração de arrecadação. E agora temos as disposições gerais. Ele também fala que os projetos da lei orçamentária não forem encaminhados à sanção até o limite do exercício financeiro de 2019, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Esse é o prazo de sanção da LDO, se ela não for, se o orçamento não for votado e aprovado dentro do exercício anterior, o Executivo fica autorizado a executar a proposta original trazida à Câmara até que se aprove o orçamento. Fala também que os créditos especiais extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo, através de decreto. Então, se eu tenho uma alteração orçamentária autorizada pela Câmara nos últimos 4 meses, no ano seguinte eu não preciso, e não executado no Executivo, no ano seguinte eu posso reabrir eles, se utilizando da mesma lei que foi aprovada no exercício anterior, nos últimos 4 meses. Esses são os casos que você abre no orçamento, mas não dá tempo do Executivo executar naqueles 4 meses restantes do ano. Então, no ano seguinte, eu posso abrir esses créditos através de decreto, porque eu já tenho autorização para fazer isso. Os casos de obras, convênios que o Executivo faz e não consegue executar.
Também está autorizado a assinar convênios com o governo federal, estadual, através de seus órgãos de administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. São os casos que são de competência ou não do município de realizar as suas ações, e o executivo pode firmar convênio. Igual já acontece, essa é uma rotina, né, de firmar convênio, pegar recursos do governo federal. Mas também está disciplinado na LDO essa autorização para você realizar esses convênios. Em resumo, a LDO é isso aí. É o meu muito obrigado pela atenção de todos, os vereadores, o pessoal que está presente, que veio. E fico à disposição para alguma dúvida, um questionamento que se tem. Som. Para a tela que foi destinada às secretarias, lá na próxima página, onde está a Secretaria do Interior. E me chamou a atenção esse volume de recursos da Secretaria do Interior, de 4.683.000, aí, que houve um incremento de orçamento aí na ordem de 1.700.000 em relação a 2018. Obviamente, na LOA vai vir mais explicitado isso, né? Vai. Quais recursos que foram incrementados, enfim, né? Exato. Na LOA, ela vai ser detalhado, mas, como eu falei, isso é uma extração dos valores lá do PPA, inicial. Que nem você falou, estava 84, mas ali estava 81, a previsão de... Veja a previsão de... Vamos ver a previsão de... 81, previsão da receita. Então, ele vai se ajustando no decorrer do exercício. Em outubro, setembro, ali, nós vamos fazer essa projeção novamente. Vamos pegar tudo aquilo que executou em 2017, até agosto de 2018, e fazer uma projeção, se realmente vai se comportar. Então, a Receita ela tem que se comportar com aquilo que foi programado lá atrás, e ela não está se comportando exatamente como foi previsto. Então, provavelmente, alguma coisa ela vai diminuir. Isso aqui é uma previsão inicial lá, como que eu digo? Era uma vontade inicial que acontecesse isso. Mas, no decorrer da execução, ele pode haver discrepâncias. Então, ele pode diminuir. Como falei lá na tela inicial, a execução que vai nortear tudo isso. Porque eu não posso pegar uma execução e pular ela. Eu tenho que observar ela e pegar uma média daquilo que está sendo executado. Claro, eu posso direcionar mais ou menos de acordo com a vontade da administração, mas ela vai ser ainda revista. Então, esse é o norte, aquilo que foi inicial. Daqui para frente vai ter que fazer os estudos ainda apurados da receita e da despesa também. Obrigado. Ronaldo, seguinte, eu quero parabenizar quase aquilo que o vereador Sidney falou. Bom dia a todos, bom dia aos internautas que estão nos escutando também através da transmissão da Câmara. Me deixou tranquilo com a previsão orçamentária aí da Secretaria do Interior e da Agricultura. Interior, 4.683.000. Agricultura também, 2.525.000, se não me engano. E esse aumento da Secretaria da Cidade, ali em 7 milhões, já tendo a previsão das obras, incluindo as pavimentação asfáltica também, Ronaldo? E ela não está detalhada. Mas seria isso? Seria mais ou menos isso, entendeu? Ela não está detalhada. Aqui ele pega bastante a contribuição da despesa da iluminação pública, por isso que ela sobe bastante essa receita da despesa da Secretaria da Cidade. Essa despesa ela sobe bastante.
Mas ela está contemplando os projetos em andamento, sabe? Os projetos que foram previstos iniciais lá, claro, pavimentação asfáltica, toda a manutenção da Secretaria da Cidade está contemplada aqui. Como eu falei, a execução deste ano vai nortear essa orçamento 2019. E aí, a vontade da administração também. Ele pode priorizar projetos em algum lugar e não em outros. Então, esse é o norte. Mas eu já vejo e fico feliz e queria parabenizar vocês, a administração, o gestor, de já estar priorizando a Secretaria da Agricultura e do Interior também, porque era necessário essa projeção de superávit para a Secretaria do Interior, que tanto necessita. E eu queria até fazer um pedido, Ronaldo, se fosse possível, se você pudesse fornecer para nós o sumário geral aqui da previsão para 2019, da receita e despesa que você tem, passasse aqui para a Câmara, para que daí todos os vereadores tivessem esse sumário nas mãos, para a gente ajudar durante o período, acompanhando o que tem, o que não tem, o que pode ser feito ou não. Se você puder fazer esse favor aí de passar para a direção da casa esse sumário aí, se for possível. Sim, passaremos sim. Ronaldo, bom dia. Já nos cumprimentamos, mas bom dia a todos. Me chamou a atenção também a previsão de 92 milhões de gastos nossos, né? Da Receita. Esse 2018 nós tínhamos a previsão, me corrija se eu estou enganado, mas de 84 milhões, que era para 2018, né? Daí no último explanação, nós passamos para 77 milhões. É isso? De 2018? Então, já deu... já fomos frustrados com essas previsões. Então, o que eu quero dizer para você, qual que é a mágica que nós vamos fazer para nós ter 15 milhões de previsão a mais? O que nós vamos fazer para que essa previsão tenha 15 milhões a mais? Que é pelas contas aqui. Se não chega no final lá a gente não... né? Qual que é o segredo que eu não descobri? Na verdade, é assim, 77 milhões é a receita da prefeitura. Se você olhar 77 para 81, são 4 milhões. O RPPS ele tem uma arrecadação de 10 milhões 382. Então, na verdade, o RPPS está vamos dizer assim, numa execução orçamentária à parte da prefeitura. Veja, 77 era 80, foi para 81. A prefeitura baixou para 77, mas a previsão inicial lá quando da execução do PPA está em 81. Como eu disse, esses valores vão ser revistos. Esse é o valor inicial lá do PPA, aquilo previsto. Com o passar do tempo, essa execução ela vai se ajustando. Ele não é valores já tratados. É a previsão inicial do 77. Aquilo que se pretendia executar, que o gestor tinha vontade de fazer. Essa é a previsão inicial. O gestor tinha vontade de executar no interior 4 milhões 606 lá em 2017. Mas no decorrer, quando ele entrou no trabalho dele, ele viu que a execução da receita não se comporta com aquilo que ele previu. A despesa também não se comporta com aquilo que ele previu. Por quê? Porque ele tem que priorizar um ato lá na agricultura, um ato na cidade, um ato no esporte, não um ato na administração, por algum motivo ou outro. Então, esse comportamento ele vai se ajustando. Então, aqui é uma prévia inicial. Nós estamos trazendo aquilo que foi previsto inicialmente lá no PPA. A vontade do gestor inicial, quando ele entrou com o trabalho dele, ele fez o planejamento para os 4 anos dele. No momento da execução, como já falei, o instrumento de planejamento ele tem que passar pela execução para fazer essa correção. Aí ele vai ajustar o orçamento dele. Opa, a previsão da receita não deu, vou baixar. Não vou ter essa expectativa. E esse valor de 92 é por causa da inclusão do RPPS. O RPPS, todos sabem, ele está cada vez aumentando a sua despesa. A despesa está em 10.954. Todo mês aumenta
um aposentado, 2, 3. Todo mês aumenta 5, 6, 7, 10 mil reais na insuficiência que o município tem que repassar, no valor que ele tem que pagar. Então, a projeção, vamos tratar somente da prefeitura, inicialmente. O orçamento global é global, mas essas projeções de receita e despesas, seria prudente observar bem a parte somente da prefeitura. Entendi. Obrigado, Ronaldo. Não havendo mais perguntas, declaro encerrada essa audiência pública da LDO. Muito obrigado a todos.